Olá! Os vestibulares estão chegando, então é muito importante você rever esse assunto de função. As funções, elas representam uma boa parte de qualquer prova de matemática no vestibular. Elas podem estar numa questão mista, por exemplo, ou um assunto só de função. Análise gráfica, inclusive. Então acompanhe o seu estudo de função sempre com uma análise gráfica. Tem uma função, esboce o gráfico. É a mesma coisa que fazer problema de geometria sem a figura, né? Então, essas ferramentas, elas são muito importantes para ajudar no raciocínio, na elaboração da solução do seu problema. Então, para a função de primeiro grau, ela é sempre uma reta, assim como a de segundo grau, a parábola. Mas a de primeiro grau, sempre uma reta. Então, vamos ver as características da função. Como eu vou lidar com gráfico, vou colocar como y igual a ax mais b. Você poderia escrever também f de x igual a ax mais b, o que dá na mesma. O y é o f de x. Então, o y ele é o resultado de uma conta que você faz aplicando valores de x. Agora veja, sempre uma reta e vamos ver as características dessa reta. Então, assim que lhe dão uma função de primeiro grau, você já tem que mentalmente imaginar um esboço de gráfico. Aí faça esse gráfico, desenhe. Muitas vezes a prova do vestibular ela não tem espaço suficiente para você ficar fazendo muito rascunho. Então, muito cuidado ao usar o espaço que lhe é dado para você fazer contas, rascunhos. Use da melhor forma possível. Então, veja que no plano cartesiano, você tem que o ponto que a reta cruza com o eixo y é sempre o coeficiente linear b. Então, este aqui já é o ponto 0b. Treine bastante isso. Então, por exemplo, y igual a 2x mais 3. Em que ponto essa reta cruza o y? No 3. E assim por diante. Veja que o cruzamento com x agora ele não é tão imediato. Você tem que fazer uma conta. O que é cruzamento com x? Cruzamento com x será onde o y for zero. Ou seja, quando eu igualo ax mais b a zero, isolando x, eu tenho x igual a menos b sobre a. O b passa subtraindo, o a passa dividindo. Você sabe que esse passa para lá, passa para cá, é uma forma que a gente usa para facilitar as coisas. Na verdade, o que você faz, e o que tem muito mais lógica, né? Porque número não fica se mexendo dentro de uma equação, o que você faz é, para isolar esse x, primeiro, subtrair b dos dois lados. Depois, dividir os dois lados por a. Né? Então, ao dividir por a, o a não pode ser zero. Certo? Então, veja que x igual a menos b sobre a vai ser o ponto em que a reta cruza com o eixo x. Para esse exemplo, menos 3 sobre 2. Então, o b é o coeficiente linear, o a é o coeficiente angular. Esse a ele vai te dar também a tangente do ângulo formado com a horizontal. A tangente desse ângulo alfa. Então, esse a é importantíssimo. Como ele te dá a tangente de alfa, quando o a for maior do que zero, você tem uma reta crescente. E quando o a for menor do que zero, você tem uma reta decrescente. Dá para ver bem aqui? Dá. Gente, eu estou editando os vídeos, né? Então, para ficar a imagem mais clara para vocês, tenho editado os vídeos. Porque se eu arrumar aqui na câmera que eu estou usando, acaba estourando a luz. Então, eu espero que a imagem tenha ficado melhor. Estou fazendo edições, então, antes de colocar no canal para vocês. Veja aqui as principais características, então, dessa reta, da função de primeiro grau. Agora, uma questão muito comum, um problema muito comum,
não será um problema, o problema todo, né? Dados 2 pontos, acha a reta que passa por esses 2 pontos. Acha a função de primeiro grau que passa por esses 2 pontos. É pouco comum aparecer um problema assim nos grandes vestibulares. Nos vestibulares mais concorridos, como ITA, IME, Unicamp, FUVEST, os concursos mais concorridos. Então, é difícil aparecer uma questão seca, assim, que você já tem uma resposta muito rápida. Não. Então, isso faz parte de uma questão. Então, na geometria analítica, você tem muitas questões em que uma das etapas é você encontrar a função de primeiro grau que passa por 2 pontos. Para a geometria analítica, nós usamos o determinante. Então, você iguala o determinante xy1, xay1a1, xby1b1 a 0. E resolve esse determinante por aqui O, né? Pode trocar aqui, colocar 1, trocar essas duas colunas, a primeira e a terceira, resolver por QO, por Sarri. Então, aqui você sai na equação geral da reta, que é ax mais by mais c igual a 0. Você sai nesse tipo de equação, na geral. Eu evito a equação geral, porque a equação geral não te dá todas essas informações que a reduzida te dá. Olhando para a equação reduzida, você já sabe a tangente do ângulo, já sabe se é crescente ou decrescente, já sabe o ponto em que a reta cruza com o eixo y, já sabe tudo isso. Ficou... aqui dá para ver melhor. Pronto. Então, pelo determinante, você consegue encontrar já a equação geral da reta. Agora, se você isola y aqui, nessa equação você tem a reduzida. Uma outra técnica para encontrar a reta que passa por 2 pontos dados. Então aqui, usando o determinante, pontos A e B, coloco desse jeito, acho a equação geral. Para a reduzida, já vamos com um exemplo numérico. Então, por exemplo, dado o A 2, 3 e o ponto B 5, 4, por exemplo, qual é a equação reduzida da reta que passa por esses 2 pontos? Então eu sei que a equação reduzida é y igual a ax mais b. Já tenho 2 valores de x e os seus respectivos valores de y. Então posso fazer um sistema para encontrar o a e o b. Vamos fazer esse sistema. Então, quando o x for 2, não se esqueça, um ponto qualquer, P, o primeiro valor do par ordenado é a abscissa, o segundo valor é a ordenada. Eu gosto de usar um ponto e vírgula aqui. Prefiro usar um ponto e vírgula, porque se você tem um ponto assim, ó, se você tem isso aqui, e é um ponto do plano cartesiano, você não sabe se é o ponto 2,34 ou se é o ponto 2, 3,4. Então, com um ponto e vírgula fica muito mais claro. Esse aqui é o ponto 2,34. Tome cuidado com isso. Então, voltando, você tem que quando o x for 2, o y é 3, ou seja, 2a mais b é 3. Para o outro ponto, quando o x for 5, o y é 4, então 5a mais b é 4. Esse é o tipo de sistema que fica muito mais fácil de resolver usando o método da adição. Então, eu vou multiplicar essa aqui por menos e somar com a de cima. Menos 5a menos b igual a menos 4. E a outra continua igual, 2a mais b é 3. Somando membro a membro, menos 3a, o b some, é igual a menos 1. Ou seja, a é igual a 1/3. A é igual a 1/3. O A sendo maior do que zero, você tem uma reta crescente. O A valendo 1/3, você volta onde você quiser, aqui ou aqui, e encontra o valor de B. Então, 5 vezes A, 5 vezes 1/3, estou voltando aqui na segunda equação. 5 vezes 1/3 mais B, 4. Então, B é 4 menos 5/3. Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 menos 5, 7/3. Então, finalmente,
A reta procurada, a equação reduzida da reta, é y igual a 1/3 de x mais 7/3. Ou seja, essa reta ela cruza o eixo y em 7/3 e o coeficiente angular dela é 1/3, ou seja, a tangente do ângulo é 1/3. Onde ela cruza o eixo x em menos b sobre a. Menos b sobre a será menos 7/3 dividido por 1/3. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, menos 7. Então ela cruza o eixo x em menos 7. Estão aí as características dessa reta. Sim, dá para ver bem. Então, essa é a parte básica da função de primeiro grau, e agora eu vou resolver um exercício muito interessante envolvendo esse assunto. Vamos resolver então esse problema que caiu na SpaceX. Acompanhe comigo. Ao chegar a uma partida de basquete, um torcedor viu sua equipe perdendo por uma diferença de 30 pontos. Aqui já um dado muito importante. A partir desse momento, essa equipe começou a reagir à razão de 3 pontos para cada ponto da equipe adversária. Muito importante também esse dado. Sabendo que a partida terminou empatada, também outro dado importante, e o total de pontos marcados pelas duas equipes juntas foi de 120, imediatamente você já conclui que cada uma fez 60, né? Porque se terminou empatado e o total das duas juntas 120, cada uma fez 60. Então pode-se dizer que o placar da partida no instante da chegada do torcedor era. Então vamos resolver agora esse problema da SpaceX. Vou usar então a função de primeiro grau para resolver esse problema. Interessante como exercício você procurar outras formas de resolução. Então veja, você tem aí, vou chamar de time A e time B. O time A, ele pode ser representado pela função de primeiro grau y igual a x mais n. X, então, o y é a soma dos pontos. N serão os pontos que esse time vai fazendo. Então, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Já o time B seria um y1 e x1, né? Mas, no lugar de x1, porque o y e o x serão o mesmo apenas no ponto de encontro. Quando você faz pontos de encontros de quaisquer curvas, eles serão a solução do sistema das equações formadas por essas curvas. Então veja que o time B, nós já sabemos que para cada ponto do A, o time B faz 3. Então, o y para o time B será 3x mais 1b. Então, coeficiente linear do time A, coeficiente linear do time B. Vamos ver isso graficamente. Como eu não tenho pontos negativos nem soma negativa, eu só vou usar aqui o primeiro quadrante desse gráfico. Então, veja que o time B, ele tem o coeficiente angular maior do que o time A. Ele cresce mais rápido. Então, mas ele começou antes, né? Então, o time B será este aqui e o time A este aqui. Então, aqui o time B, time A. E aqui, a quantidade de pontos que foram feitas para que os dois empatem. E eles empatam em 60 pontos. Isso é dado do problema, porque os dois juntos fizeram 120 e empataram. Então, o coeficiente angular do A é N, coeficiente angular do B é Bzinho. E eu já sei que a diferença de pontos no início dessa partida é de 30 pontos. Então, N menos B vale 30. Isso é dado do problema também. E eu preciso encontrar justamente o N e o B, né? Que é a quantidade inicial de pontos que eles tinham, que essas duas equipes tinham no início, quando o torcedor chega ali. Então veja, o que dá para fazer aqui?
Se eu somar membro a membro, vai ficar, subtrair membro a membro aqui vai ficar muito interessante, né? Então vamos fazer isso. Y igual a 3x mais b, e o outro é y igual a x mais n. Esta segunda eu vou negativar. Não se esqueça de multiplicar por menos 1 todos os termos da equação. Então, y igual a 3x mais b, continua igual. E menos y igual a menos x menos n. Fazendo aqui, então, essa adição, vai cortar o y, 3 menos 1, 2x, b menos n mais b menos n igual a 0. Esse b menos n eu passo à direita, fico com 2x igual a, vai passar com o sinal oposto, n menos b. E n menos b é justamente 30. Então 2x vale 30. Então 2x igual a 30, x igual a 15. Já sei que depois de feitos 15 pontos do time A, eles vão empatar, acaba o jogo. Então aqui 15 para 60. Já tenho então um ponto que pertence tanto à reta A quanto à reta B. Ou seja, já consigo encontrar tanto o N quanto o B. Então volte em qualquer equação que você quiser. Vou voltar ali na primeira. Então quando o Y valer 60, para esse ponto x vale 15 mais N. Logo N é 45. Com uma diferença de 30, o B vale 15. Mas posso voltar aqui também nessa equação. 60 igual a 3x, 3 vezes 15, mais B. 15 mais B. Logo, B é 60 menos 45, 15. Pronto, então no início da partida, no início não, quando o jogador, ou quando o torcedor chegou, a pontuação dos dois times era de 45 e 15. Conforme, então, os times foram pontuando, um deles pontuou bem mais do que o outro e conseguiu alcançar. E a partida terminou empatada. Então, como exercício, veja outras maneiras de resolver esse problema. Eu achei bastante interessante, então, esse problema da SpaceX para resolver pela função de primeiro grau. Volto em breve com mais tipos de função e exercícios para vocês relembrarem todo esse assunto. Na função modular, fique atento, vou dar umas dicas bem interessantes para você, através da translação do gráfico, já chegar no gráfico final. Então, fique atento ao canal. O meu muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.